Estamos a partir de agora falando diretamente aqui do Cimex, nosso maior sindicato, falando da indústria metal mecânica, metalúrgica, elétrica, enfim. Estamos falando de uma área regional aqui, são muitos municípios, praticamente aí 3.000 empresas ligadas e associadas, trabalhando diretamente com esse setor, que hoje representa praticamente 60% da economia. E aí a gente fala na área trabalhista. Quando fala em área trabalhista, nós falamos na complexidade desse processo e no custo, além do salário, do que gera esse setor dentro de cada empresa ligado, mesmo sendo uma micro, pequena, média ou grande empresa, né, Zuco? Exatamente. Até hoje o tema que nós vamos abordar, e tem um título até provocativo, é de como aplicar medidas disciplinares se necessário. Porque hoje realmente as relações de trabalho são muito complexas e toda empresa que tiver a sua supervisão, e quando eu falo supervisão é o diretor, o gerente, o coordenador, o encarregado, enfim, o líder de um setor de trabalho que tenha subordinados preparados, tá? Essa empresa pode se contar feliz, porque realmente é muito complexo as relações humanas, né, entre subordinado, entre chefe e subordinado, e sempre, quer queira ou quer não, porque o empregado ele tem a obrigação de trabalhar, mas tem o direito de receber o salário. Como o empregador tem o direito de receber o trabalho, mas a obrigação de pagar o salário. Então, o contrato de trabalho em si, resumidamente, é isso. Só que no dia a dia, tá, há conflitos, quer queira ou quer não. A complexidade, né? É grande. A complexidade é grande, etc. São seres humanos, que não é só a razão, mas também envolve a emoção. E o grande problema é que o supervisor, tá, que não conhece os princípios, as regras e as técnicas, vamos dizer assim, na hora de adotar, se necessário, uma medida disciplinar, então ele tem o poder da decisão, mas ele pode encontrar dificuldade e às vezes pode errar. Porque o objetivo de uma medida disciplinar é só um, não tem outro, é de reconduzir o infrator ao caminho da normalidade. Porque o importante é que ele permaneça na organização, porque ele também precisa trabalhar e a empresa precisa do trabalho dele. Né? E o turnover, a rotatividade de pessoal, não é bom para ninguém, nem para o empregado, nem para o empregador. Então, no momento de aplicar essa medida disciplinar, antes disso, eu diria, tá, tem o caminho da persuasão, da orientação, do aconselhamento. Agora, é lógico, chega um determinado momento que se o empregado não cumpre com as suas obrigações, esse supervisor, que é o preposto, que é o representante do empregador, tem que adotar a medida disciplinar, mas dentro da lei, observando todos os parâmetros legais para que essa não seja uma pena injusta. E repito, né, é uma penalidade que pode, desde iniciar de uma advertência verbal, o escrito, uma suspensão disciplinar, mas chega o ponto quando o empregado ele realmente não se recupera, não tem esse objetivo de entender, de continuar na empresa, etc., chega o ponto da despedida por justa causa. Mas insisto num ponto, né? A medida disciplinar só deve ser aplicada quando todos os caminhos da orientação, do aconselhamento, da persuasão já foram utilizados. E hoje é cada vez mais complexo, até porque a gente está sentindo no mercado que a própria legislação, o salário-desemprego, as facilidades, a busca do mercado, inclusive por profissionais, está criando um tipo de funcionário diferenciado, porque ele sabe que o mercado está desesperado atrás. Se ele tiver uma qualificação, eu sempre digo, vontade de trabalhar, ele já está empregado em qualquer lugar. E isso está começando a mudar, inclusive, a cultura das empresas de como tratar esse colaborador. Né? Exatamente. Tem todo um contexto, vamos dizer assim, socioeconômico, que a gente sabe, né, quem lida no dia a dia com o RH, que o empregado está endividado. Por N razões, ele tem facilidade de crédito, etc. E aí ele tem uma dívida que pretende quitar com essa dívida para manter o seu crédito no mercado, e aí tem a história do fundo de garantia. Né? Eu sempre brinco, quando ele vê o saldo do fundo de garantia, brilha os olhos. Né? Aí então começa o problema de provocar até a demissão e etc., e isso não é bom, nem para ele, nem para a empresa, e aí nascem esses conflitos que a empresa, né, através dessa supervisão, tem que administrar. Entende? Então é um problema muito complexo mesmo, né? Que nós temos que vários fatores estão em jogo, né? Mas a gente sabe que, eu diria assim, que são exceções.
né? Porque quando o mercado está empregador, lógico que o empregado, principalmente aquele que tem uma profissão, tem um ofício, uma qualificação maior, ele vai procurar ter uma renda melhor, porque realmente ele quer melhorar a qualidade de vida dele. Mas também muitos entende isso, que ele permanecendo na mesma empresa, ele pode crescer e se desenvolver sem necessidade nenhuma de estar saindo daquela empresa. Mas a empresa também tem que ter os seus programas, etc., tal, para mantê-lo, vamos chamar assim, motivado e feliz na organização. E muitas vezes é comunicação mesmo, né? É como chegar a esse funcionário e dizer para eles qual é as vantagens dele vestir a camiseta, dele fazer uma base para o futuro, não ficar 6 meses numa, até porque é prejudicial para ele, né? Exatamente. Né? A gente comentava às vezes que o empregado às vezes trabalha numa empresa próximo à residência dele, ou ele usa um transporte só de uma ida, outra de volta, etc. E às vezes por um pequeno valor a mais de salário, ele não se dá conta que depois vai ter que fazer 4 viagens, pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e às vezes aquele ambiente de trabalho que está, um ambiente que eu digo, um ambiente físico mesmo, as condições de trabalho, iluminação, questões de saúde, etc., ele não leva isso em consideração na empresa que ele estava, e às vezes troca por um local que não é tão adequado, vamos dizer assim, do que era antes. Então, na hora de trocar de emprego, eu acho que o trabalhador tem que avaliar uma análise, avaliar vários fatores, porque às vezes a troca ela não é boa. Não é compensadora. Não é compensadora. Mas vai muito trabalho, tu falaste agora, da gerência, do comando de RH. Porque aí a gente está, além de contratar, que antigamente era o tal do departamento pessoal, né? Exatamente. Hoje é tão complexo e a gente está lidando com pessoas que envolvem a emoção, o sentimento, às vezes tem um filho trabalhando na mesma empresa, são várias coisas que nós temos que não é só aquela contratação ou demissão, né? A coisa realmente é complexa e o mercado mudando, até porque independente de qualquer coisa, o mercado está aquecido em vários setores e nós temos uma carência absoluta de mão de obra, né? Exatamente. Então, as empresas têm que realmente investir bastante no treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, mas, acima de tudo, como você falou, a comunicação, mostrando para o empregado que aquela organização onde ele está, ele tem possibilidade de ter um crescimento pessoal e profissional. E o envolvimento da família com a empresa também é fundamental, que a família também goste da organização. Então, é uma equipe multiprofissional, vamos dizer assim, que atua na área de recursos humanos, cada uma fazendo a sua, vamos chamar assim, a sua tarefa, traçando os seus objetivos, etc., para que mantenha o empregado dentro da organização, mas para que ele também se sinta seguro, né, tranquilo, né, parte da organização, mas para que ele tenha realmente possibilidade de crescer e se desenvolver. Porque se ele não tiver essa oportunidade, obviamente que ele vai procurar outro lugar. O que a gente está falando é de gente qualificada, gente interessada, e quando a gente começa a mexer com advertências, com ações aí, criando conflito entre capital e trabalho, a coisa fica complicada. E a gente sabe que hoje todo mundo tem que ganhar junto, ganha o patrão, ganha o funcionário, ganha todo mundo, o próprio governo, e quanto menos a gente mexer com o Ministério do Trabalho, menos com ações, conflitos, é melhor para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu às vezes comento assim que tem empresas, às vezes que tem 700, 800 mil empregados, que a cada 4 meses tem uma ou outra medida disciplinar aplicada. E às vezes empresa com 20, 30 empregados, todos os dias tem um pequeno conflito. Isso é exatamente por causa do problema do relacionamento interno, né, que as coisas não são bem administradas. Até a própria estrutura de um departamento de RH, né? Exatamente. Se tu tem equipe para atender, para motivar, para realmente vender a empresa para o funcionário, porque hoje nós estamos assim, né? Estamos vendendo as corporações hoje, porque o cara diz, não, essa empresa aqui não tem tal coisa. Realmente, eu estava conversando, inclusive, com o Glênio, agora há pouco aí da Inovar, e nós estamos falando sobre isso. Cara, hoje estou vendendo as corporações, não é mais vendendo o funcionário para a empresa. O cara está, não, essa empresa eu não quero trabalhar, essa eu quero, essa me dá. E é uma realidade hoje do mercado. Né? Exatamente, porque hoje, como o nível de emprego, a oportunidade de emprego é muito grande, o empregado, o bom profissional, ele vai escolher a empresa que lhe oferece melhores condições. Uma mensagem para o mercado, pelo teu conhecimento, pela tua história dentro do RH, dentro dessas observações aí, desse trabalho entre capital, essa ligação entre capital e trabalho. Olha, pela experiência que eu estou tendo, inclusive essas palestras, que eu tenho mais umas 9, 10 módulos, vamos dizer assim, sobre relações de trabalho, né, o papel do supervisor nas relações de trabalho, eu entendo que a empresa deve ter essa equipe de supervisores, que eu falo diretores, gerentes, etc., constantemente preparados a saber lidar com gente.
Isso é complexo, mas o grande tema do momento no Brasil é gente qualificada, gente que leia, sabe o que está lendo, gente que sabe calcular, gente que sabe ter vontade para trabalhar, levantar e ir lá e vestir a camiseta. Né? A gente sempre diz, se tu não gosta do que está fazendo, faça o melhor até alcançar o que tu quer, pois tu vai atrás. Se tu é bom mesmo, abra o seu negócio aí, começa tu a gerar emprego, a movimentar. O mercado precisa de gente empreendedora e às vezes esse conflito é desnecessário. Tanto o patrão como o empregado está precisando realmente formar equipe para ir competir nesse mercado que está aí. Está aqui o Zoco, gente de qualidade fazendo um mercado na advocacia, na orientação, nas palestras, realmente com mais qualidade.